Bom, nós vamos dar sequência agora ao segundo módulo com o professor Matheus Rota, que é também o nosso grande organizador deste evento aqui, já é o quarto ano que nós estamos realizando esse Fórum Nacional. O doutor Matheus Rota tem uma experiência enorme no tratamento de doença hemorroidária, de doenças orificiais de uma maneira geral, e ele tem se destacado nos últimos anos por ser uma pessoa que persegue o novo, que vai atrás daquilo que é novo, que é novidade, que pode trazer uma nova perspectiva de tratamento. E isso é uma postura que eu faço questão de elogiar, sabe, Rota? Porque o médico, na verdade, o médico tem que ser uma pessoa inquieta, ele tem que estar sempre procurando novidades que possam melhorar as coisas. Então, o doutor Matheus Rota vai nos brindar com uma conferência agora sobre terapia regenerativa autóloga na coloproctologia. E ele vai falar principalmente sobre aspectos clínicos, o uso no Brasil e tratamento da fístula anorretal com a terapia autóloga. Rota, a palavra é sua. Muito obrigado, Fábio. Você fala tudo isso porque você é meu amigo, a gente participa junto e, na verdade, você me ajuda muito a montar esse fórum, né? Então, vamos começar compartilhando nossa apresentação. Dá para colocá-la? Eu já compartilhei. Vocês estão vendo minha apresentação? Sim, só colocar em tela cheia, doutor. Já está em tela cheia. Não dá para ver? Coloque em modo apresentação. Modo apresentação. Ótimo. Pronto. Deu perfeito. Certinho? Ok. Opa, voltou. Está em tela cheia? Não. Espera aí. Volta para o seu slide. Clica lá no PowerPoint. Aí. Isso, perfeito. Muito obrigado. Então, nós vamos falar um pouquinho, rapidamente, lógico que isso daria para ser um curso inteiro, né? Mas a gente vai falar um pouquinho da medicina regenerativa, que é o que está andando agora no mundo, um novo caminho na medicina, né? Que é a medicina regenerativa. E nós vamos falar um pouquinho dela na fístula retal. Como declaração de conflitos, a Cefline me apoia em pesquisas. Para iniciar isso, eu falei um pouquinho sobre essa terapia regenerativa e algumas pessoas me procuraram no congresso, o último agora, 2 semanas, brasileiro de coloproctologia, falando que isso era uma cirurgia experimental. Inclusive, um hospital me procurou, mas nós podemos fazer cirurgia experimental? Então, eu inicio com o Diário Oficial de 2018, de 22 de fevereiro de 2018, que dispõe sobre as boas práticas em células humanas para uso terapêutico e pesquisa clínica e todas as suas providências. E ela tem os capítulos que falam a padronização do uso de células humanas para uso terapêutico e pesquisa. E, por fim, quando chega no artigo 5º, que fala que para transportar, para levar, precisa de uma série de coisas, não se inclui neste e pode ser usado quando a coleta das células de um indivíduo e o transplante, infusão ou implante do material é no mesmo indivíduo, portanto, o uso autônomo. Segundo, tem que cumprir essas 4, não é uma delas, tem que cumprir as 4. Tem que ser durante o mesmo ato cirúrgico ou mesmo procedimento terapêutico. Terceiro, tem que ter mínima manipulação. E quarto, o objetivo do que você está colocando é desempenhar a mesma função do local que você está trabalhando. Portanto, se você seguir essas regras, você está dentro das boas práticas cirúrgicas, tá? Então, dando esse início para a gente não ter maiores discussões ou achar alguma coisa, eu trouxe o próprio Diário Oficial dizendo. E quando vamos ver isso, a gente tem que ver na proctologia, eu voltei lá em Duhamel. Duhamel, em 1928, ele escreveu assim: a gordura constitui um substrato precioso. Nós a coletamos quente como está, nas coxas, no abdômen, e colocamos no fundo dos tecidos feridos que precisam ser regenerados. O que ele quis dizer com isso? Que eu acho que tem alguma coisa nesse tecido gorduroso que deve ser bom, porém,
nós estamos em 28 e não entendemos ainda tudo como está acontecendo, como estamos agora em 2022. E por que eu pensei, então, no tratamento regenerativo quando eu comecei a pesquisar fora do Brasil? Porque ele tem um aumento da capacidade natural do organismo de autorregeneração. Portanto, nós vamos trabalhar para que o tecido se autorregenere, não criar um novo ou fazer uma coisa nova. Ele promove cura de feridas, ele trata junto a dor. Então, a dor crônica bem tratada, diminui o processo inflamatório. Em vez de injetar corticoide, eu já estou com a própria substância do organismo que ela promove uma diminuição da inflamação. Além de tudo, ela promove elasticidade, então diminui as fibroses. Então, como eu vi nas especializações, aqui eu comecei a ver um cabedal de participações que poderiam dar certo se a gente usasse de uma maneira correta. E aí eu fui ver isso, por que isso funcionaria? Porque os estudos mostram que tem células-tronco nesse local. Então, tem células-tronco só aí? Não, existe célula-tronco no blastocisto, no embrião, mas nós não queremos isso. Nós vamos trabalhar com o tecido adiposo, unicamente com o tecido adiposo. Então, seria um tecido gorduroso autólogo que tem uma capacidade regenerativa. Então, nós estamos dentro da lei, fazendo tudo como deve ser feito, e os estudos têm mostrado, principalmente quando você coleta no local correto o tecido adiposo, você não precisa coletar muito, porque o número de células da fração estromal vascular e dos tecidos das células mesenquimais virão em grande quantidade, chegando até, se nós tirarmos na parte mais superficial, se a gente olhar aqui, dá para ver que tem uma divisão aqui da fáscia subcutânea. Acima da fáscia subcutânea, a gente consegue, é o tecido mais rico de células estromais. E, então, ela tem uma média de, por ml, 2.500.000 células. Isso quer dizer que, se nós pegarmos esse tecido gorduroso, onde tem muita célula, e colocarmos onde ele precisa haver a regeneração, ela deve ocorrer. E aí os estudos têm mostrado que quando você colhe nesse local, você consegue 100% do tecido, independente da idade, de tudo isso. A disponibilidade tem muito mais aí do que na medula óssea. E o que mais importante, não importa a idade do paciente. Esse tecido, antes da fáscia gorduroso, na idade mais velha como mais jovem, todos têm essas células que vão ajudar na regeneração. Além de tudo, eu consegui esse trabalho aqui, ó, tem até o nome do Gupta aqui no meio, de um dos Gupta, né? Que mostra que além de ter esse fator anti-inflamatório, além de ter esse fator antifibrose, além de favorecer a regeneração, eles também têm um fator antibiótico contra as bactérias gram-negativas. Então, aí eu comecei a pensar muito que isso seria muito bom, porém, como fazer isso? Aí eu fui buscar também onde se faz isso, e vi vários tipos, né? Com digestão enzimática, com lagenase, centrifugação, tudo isso seria proibido. Por quê? Porque você tem que colher, mandar para o sistema fazer e depois reaplicar. Aí apareceram 2 métodos mais suaves, métodos mecânicos em que você poderia fazer no momento da cirurgia, né? Desses 2 métodos, eu utilizei os 2, sendo um bastante, assim, complicado para sua utilização. Não é que ele é difícil, ele é complicado. Você precisa virar a bolsa para cá, virar para lá, tirar. Enquanto um outro método, ele fez com que eu retirasse só as células desse local. Inteligentemente, alguém pensou de uma maneira em que a gente pudesse coletar esse material sem ter risco de coletar material que não seria tão bom, seria acima da fáscia. E que não precisaria de um cirurgião plástico para ajudar nessa coleta, porque a necessidade de pouco material e também de não aprofundar a agulha, ele impede aprofundamento da agulha, portanto, de riscos. Quando eu soube da existência desse material, eu fui para a Europa, lá onde quem pensou isso fez, e eu tive a grata satisfação de participar com ele, de cirurgias lá com ele, e depois de trazê-lo ao Brasil, aqui em Mogi das Cruzes, e fazer várias cirurgias aqui com ele,
e tanto para ortopedia como para ginecologia e quanto principalmente para coloproctologia, né? Então, o tecido gorduroso autólogo tem capacidade regenerativa, ele apresenta grande potencial de diferenciação, que é uma coisa que nós não tínhamos nas nossas cirurgias. Facilmente obtida por método pouco invasivo. A capacidade de promoção na imunomodulação. E ele tem um efeito paráquino, ele mobiliza as moléculas para regeneração de tecidos lesionados. Puxa, com tudo isso, será que, lógico que nós estamos dando os primeiros passos, mas não será que esse é o futuro, não só da coloproctologia, mas como de toda a cirurgia? Aí, junto com a Itália, nós fizemos um trabalho em conjunto, usando essa cirurgia para fístula anorretal. E isto já tem no Brasil, nós já temos esse material no Brasil, nós já estamos fazendo aqui no Brasil. Eu fiz os primeiros alguns anos atrás, na pandemia parei, agora voltei a fazer. Nessas últimas 3 semanas eu fiz 3 casos. Aqui vou pôr um filminho, bem rápido, para a gente entender como que é feita a incisão. É feita com a própria agulha. Por quê? Porque eu preciso de um espaço só para penetrar essa agulha. Essa agulha é uma agulha própria, também inventada por esse cirurgião, em que ela já tem microfuros, ela é multiperfurada, e que ela já pega os clusters olha lá, ele entra, ele não consegue ir mais profundo que isso. Então ele está aqui, olha, pode ver, bem na camada superficial. Bem na camada superficial, que é onde tem mais. Nesse momento, ele está injetando o anestésico. Tá vendo? Ó? Só anestesia. Essa anestesia a gente faz com líquido de Klein, que a gente usa adrenalina, soro fisiológico e xilocaína. Depois a gente espera 10 minutos com a mesma seringa, com a mesma agulha que foi feito a anestesia, nós vamos coletar. Essa seringa, ela é própria. Ela é própria porque você prende ela e ela forma um vácuo dentro dela. Lá, ele penetra primeiro, agora ele vai puxar o êmbolo e travar esse êmbolo. Quando você trava esse êmbolo, você cria um vácuo dentro da seringa e é só ir passando com a agulha nesse tecido, que não é profundo, e se você já olhar, já está enchendo a seringa lá. A gente tira uma média de 5 ml por seringa. Eu gosto de tirar 4 seringas, que vai dar em torno de 20 ml, que é quase nada. É uma porção muito pequena. Se a gente pensar 1 ml, 2 milhões e meio de células, olha quantas células a gente está. Na verdade, não são células que nós estamos trabalhando no tecido. Mas a gente pode entender que dentro desse tecido tem células. Aí a gente vai pôr soro fisiológico junto para lavar e vai deixar decantando. Isso para todas elas. Né? Aí, depois de decantado, nós vamos tirar a parte que não funciona, a parte de líquido, que não é a parte celular, né? Que não é a parte do tecido. Aí, fazendo em mais uma. Então, nós vamos fazer 3 ou 4. E aí, olha bem a parte de baixo, que é a parte que é líquida, e a parte amarela em cima, que é a parte realmente que tem o tecido que a gente quer, que é o tecido autólogo, que tem uma função regenerativa. Então, o importante é esse tecido autólogo que nós vamos utilizar. Então, nós desprezamos esse tecido, esse líquido, e vamos utilizar somente onde tem o tecido que vai fazer a capacidade regenerativa. E com isso nós fazemos a passagem todos para uma única seringa, onde depois vamos fazer 3 ou 4 passagens. Para quê? Porque a gente precisa liquidificar um pouco para facilitar a utilização na colocação, não dentro da fístula, mas ao lado da fístula. Então a gente faz essa liquidificação, aí, ó, que é a passagem, que é a diminuição das células. Isso vai favorecer a nossa aplicação através da agulha. A gente faz de 4 a 6 vezes, que é para a agulha 18, que eu utilizo para aplicar. E aí está pronto o sistema. Aí passa por uma seringa menor e está pronto o sistema que nós vamos utilizar. Aqui a coleta, então, que é feita dessa maneira. A gente deixa aqui, olha na última imagem o tecido, como está só o tecido amarelinho, na imagem na última direita, né?
E aí a gente faz o quê? Acha a fístula, acha o trajeto da fístula e fazemos uma curetagem, uma limpeza da fístula, depois fazemos um pequeno flap. Não é aquele flap tradicional grande, mas um pequeno flap. Alguns autores preconizam nem fazer o flap, só dar o ponto ali em cima. Eu prefiro dar um ponto na musculatura do orifício interno, e nessa musculatura do orifício interno eu vou injetar células-tronco. Injeto em torno de 4 ml. Por que 4 ml? Eu estou pensando em 10 milhões, certo? Aí depois eu fecho o flap, injeto nesse fechamento do flap para facilitar a cicatrização deste flap. Aqui eu injetando abaixo do flap, né? Nunca no trajeto, eu não injeto no trajeto, né? E depois, no fim, eu injeto no local onde eu fiz a ampliação do orifício externo e também externamente ao trajeto da fístula. Aqui é um caso, às vezes eu tenho até medo de apresentar, porque foi o melhor caso que eu tive dessa paciente, que a gente viu a cirurgia, e aqui ela no 9º pós-operatório, com a fístula completamente fechada, em 9 dias. Eu falo assim, eu tenho medo de mostrar, por quê? Porque se fosse outro mostrando para mim, eu talvez não acreditaria. Porque é muito, 9 dias já está com uma cicatrização dessa, né? Então, eu queria agradecer e falar que tudo isso, nós temos que pensar no poder que tem a simplicidade. A simplicidade é o último degrau da sabedoria. E eu vi algo muito simples que poderia ser utilizado e deve ser utilizado atualmente, mais ainda, para as doenças, as fístulas complexas, principalmente as fístulas de Crohn. Muito obrigado. Muito bom, Rota. É sempre interessante nós vermos novas perspectivas para tratar a fístula, porque o paciente com fístula anal é um paciente que sofre muito, né? E às vezes sofre com mais de uma cirurgia. Então, nós estamos aqui no papel de advogados do diabo para justamente pegar um assunto novo e tentar dilacerar ele um pouco, tentar clarear um pouco mais essas questões, né? Eu acho que a primeira pergunta que eu te faço é em relação à colheita, se a colheita desse material não dá, por exemplo, dor para o doente, infecção, hematomas, se existe o relato de o paciente ter algum efeito colateral, mesmo que mínimo, da colheita desse material. Porque eu vi muito interessante aquela seringa, tem aquela placa de plástico em cima, que evita que o cirurgião incline a agulha e entre com a agulha dentro da cavidade abdominal, né? E se existe algum relato de lesão abdominal durante a colheita. Então, vamos falar disso agora, por enquanto. Tá. Com esse material, não existe relato de entrada dentro da cavidade abdominal. Com essa agulha, com esse material. Com outros materiais, tem, principalmente aqueles dos plásticos para tentar colher. Então, não deve se fazer a coleta, a não ser com esse que é próprio para isso, e a gente não é cirurgião plástico e não tem esse hábito de colher material. Quanto a hematoma, eu tenho 13 casos. Eu tive um caso com um pequeno hematoma infraumbilical, que o paciente, eu dei hidrodoide só para ele. Não tenho nenhum caso de hemorragia, nenhum caso de dor muito forte, por isso não tenho. Na literatura eu vi um caso que o paciente teve dor forte, certo? Mas foi usado outro método, não essa agulha. Essa agulha dá muito pouca dor, a gente pode fazer até... Como fístula eu faço a hack, então fica mais fácil para mim. Mas o pessoal tem feito até com anestesia local só, como ele fez ali. O paciente acordado, conversando com ele. Perfeito. Outra dúvida que me apareceu na cabeça foi, será que a escolha de se fazer abdominal, ela é única ou em algum outro doente você pode escolher fazer a colheita em outro local? Por exemplo, eu estou pensando aqui no paciente que tem um bumbum bastante vantajoso, né? Uma popozuda da vida, qualquer coisa assim, de você ir lá e colher num outro local em que, por exemplo, você não vai ter risco nenhum de entrar com agulha num órgão nobre. Existe essa possibilidade? Existe sim, e eu já fiz. Principalmente em mulheres, a gente faz na região trocantérica, porque elas têm como é que elas chamam? Culote. Né? Culote. No culote. De acordo com esse cirurgião que eu conversei, ele não gosta de colher do bumbum, porque é um local que
você prensa ele muito ali. Então, você tem lesão celular ali. Então, ele não indica, ele indica ou trocantérica ou abdominal, que é o que eu tenho feito. Abdominal ou trocantérica. Na mulher, eu tenho feito mais trocantérica. No homem, eu tenho feito mais abdominal. Pela estrutura anatômica, só isso. Sem outro porquê, né? Na experiência que existe fora daqui, na sua experiência nesses 13 casos, vocês têm selecionado as fístulas para aplicação, uma fístula superficial, transesfincteriana, uma fístula complexa, porque eu imagino que, como é uma técnica teoricamente minimamente invasiva, ela poderia ter um papel até em fístulas complexas, que envolvem muita musculatura, supraelevadores e tudo. Ou você sempre utiliza na fístula que sai ali perto da borda anal, que te permite fazer esse flap? Como é que é o critério da escolha do doente? Olha, atualmente, eu estou fazendo mais doente encaminhado do que doentes meus, viu? E eu tenho feito só para fístulas complexas. Porque aquelas fístulas interesfincterianas, eu acho que não tem que se discutir. Nós temos um resultado muito bom fazendo só fistulotomia. Então, não vamos inventar onde já está bom, não é assim? A gente tem que procurar onde nós temos as dificuldades para tentar fazer algo que nos facilite e resolva esse problema. Então, eu tenho feito só para fístulas com alta complexidade e fístulas reoperadas. O último paciente que eu operei, ele tinha 6 cirurgias anteriores. E aí foi mandado para mim para eu fazer. É um paciente que veio de fora, de outro estado, e devo ir operar em outro estado daqui 1 ou 2 semanas, uma paciente também com várias cirurgias que também tem essa dificuldade. Uma fístula transesfincteriana, você já fez indicação? Eu fiz em uma, tá? Eu fiz a semana passada estou aguardando o resultado, né? Vamos ver como é que vai evoluir. Mas é uma técnica que quem faz o flap, faz um flap mais simples, dá um ponto lá no orifício e injeta a substância. Para nós, proctologistas de carreira, que fazemos isso sempre, a única coisa que nós temos que aprender, como coletar e preparar o material. Só. O resto é como nós fazemos sempre. Entendeu? Então, você está selecionando doentes que são graves, aqueles doentes que são graves. Os mais simples, o cirurgião não quer operar. Aqueles casos que o cirurgião não quer operar. Exatamente, é esses que eu estou operando agora. Agora, aquele que você já pôs a mão, já fez, não deu certo, refez, não deu certo, fez o lift, está recidivando, aí manda aqui e a gente tem feito esses. Porque uma coisa que me chamou a atenção é que o fato de você fazer essa aplicação perto do orifício interno da fístula e dar um ponto no orifício interno, teoricamente, esse ponto poderia, entre aspas, resolver o problema do doente. E o tratamento da fístula compreende você tratar o orifício interno, drenar o orifício externo e, eventualmente, tratar o trajeto, né? Veja o que você está fazendo. Você está tratando o orifício interno, porque você dá um ponto, você abre o orifício externo para drenagem, você só não mexe no trajeto, né? Exato. E você espera que esse contato celular adentre o trajeto e vá fechar o trajeto. Aí é essa a ideia. Como? Não entendi. Ele não adentra o trajeto. Ele fica perto do orifício interno, a aplicação só. Aplicação no orifício interno. Eu faço 4 ml no orifício interno. Depois 2 a 3 ml, que é pouquinho, lá no pequeno flap que eu fiz. Depois em volta... O ponto do orifício interno é feito depois da aplicação, então? Não, eu faço ponto, depois aplico. Primeiro eu faço ponto, depois eu aplico. Então, você aplica ao lado do orifício interno, então? Isso, ao redor. Está aqui o orifício interno, eu aplico ao redor dele. E o que você espera que essa aplicação perto do orifício interno resulte? Para onde você acha que essas células vão? Elas vão na musculatura e como é que chama? Na glândula, regenerando todo esse tecido e voltando a ser um tecido como era antes. Essa é a ideia, é regenerar, não é criar. E a gente sabe que ele auxilia a cicatrização. Então, ele faz com que a cicatrização desse pequeno flap seja mais rápida, impedindo a penetração de qualquer coisa ali. Porque a gente sabe que a maior parte das recidivas é por um não tratamento adequado do orifício interno.
certo? Então, nós estamos pensando mais no orifício interno que qualquer outra coisa. Por que amplia o externo? Para facilitar a saída por ali, né? Do ponto de vista de custo de material, quanto está saindo isso no Brasil hoje, Rota? Olha, vai ser uma coisa muito difícil de falar, porque até agora, como eu fui o primeiro a começar a fazer isso, essas coisas, eu tenho ganhado o aparelho, né? Então, mas você faz uma ideia você faz uma ideia de um provável custo? Eu acho que vai ficar em torno de 10, 12 mil reais o material. Acredito eu. Perfeito. Quais são os resultados? Quais são os resultados internacionais com a utilização dessa técnica? Que porcentagem de fístulas eles fecham? Fístulas não tem tantos trabalhos dizendo, né? A gente é um dos que tem mais em fístulas, são poucos trabalhos que tem. Inclusive, eu conversei com a doutora Giovanna, lá da Cleveland Clinic, ela vai começar a passar os pacientes de lá para cá, e você, Fábio, é um dos nossos convidados a ajudar nessas cirurgias, né? Para eles começarem a fazer lá, porque eles ainda não utilizaram lá. Então, o que tem? Dos poucos casos que eles mostram, mas é isso, Fábio, 80% dos casos complexos. Seria muita coisa. Eu ainda sou meio... Vamos esperar um pouco mais para a gente chegar até o fim e ter certeza. Eu fui ler a literatura, você sabe que eu não escorrego na ladeira, não, né? Eu sei. E o que eu vi foi que esse tipo de tratamento tem provido uma resolução em torno de 30%, 40%, 50% dos doentes. Então, existe um índice de falha de metade dos doentes. Isso não é crítico, porque se você pensar que você está aplicando predominantemente essa técnica em pacientes com fístulas muito complexas, o índice de resolução de 30%, 40% é muito bom, porque você não está afetando a continência do doente, você não está trazendo feridas grandes, problema de cicatrização para o doente. É como a gente fala. Então, por exemplo, cola biológica não se usa mais? Não, em fístula muito complexa é bom usar a cola, porque se ela fechar 30% das fístulas complexas, está muito bom, e eu não estou mexendo na musculatura do doente, né? Então, eu acho que essa aplicação que você está trazendo aqui para o Brasil, Rota, é muito importante porque ela abre um campo de investigação, abre um campo de observação, e é importante a gente tratar esses doentes com muito carinho, com muito cuidado, para realmente tirar uma conclusão, tirar uma conduta de toda essa experiência que nós vamos acumular, viu? Então, eu queria te parabenizar por esse esforço, que você sempre é uma pessoa que se dedica muito a esse tipo de coisas, e te desejar muito boa sorte aí na sua experiência com esse tipo de tratamento.